Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do primogênito. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale do Megiddo. Todo o país chorará, cada família à parte com as suas mulheres chorará. A família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, e a família de Simei com as suas mulheres, e as demais famílias com as suas mulheres. Amém. Pai, obrigado. Obrigado por este momento. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado por este dia. Nós consagramos esta leitura ao Senhor. Nós consagramos o nosso dia ao Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a caminhar neste dia conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nós queremos viver na dependência do Senhor, mas precisamos que o Senhor a cada dia nos ajude, porque nós não temos condições de fazer isso sozinhos. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor esteja cuidando das nossas famílias, cuidando dos nossos familiares, protegendo os nossos lares, protegendo as nossas vidas. E que nós venhamos, Senhor, neste dia, apresentar ao Senhor uma oferta de obediência, à Tua palavra, uma oferta de obediência ao Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz. Deus vos abençoe neste dia. Hoje estamos meditando em Zacarias 12, já caminhando para o fim do livro. E a partir do capítulo 12, o profeta começa a falar muito da segunda vida de Jesus Cristo, a segunda vinda prometida que o Senhor prometeu para nós em João 14. E ele começa falando sobre muitas nações que vão se levantar contra Jerusalém e vão tentar destruir Jerusalém, e o Senhor vai proteger Jerusalém. A primeira parte do capítulo está falando sobre isso. E as nações irão sofrer porque estão tentando algo contra aquele local, e Deus não quer que aquele local seja destruído novamente, E aqui nós estamos numa situação que ela estava sendo restaurada. Mas na segunda parte do capítulo vai falar sobre o arrependimento do povo judeu pelo fato deles terem sido as principais pessoas que trataram da morte de Jesus Cristo. Aqui fala sobre o traspassado. Esse traspassado é o Senhor Jesus Cristo. Então, Zacarias está falando de algo que ainda não tinha acontecido, que era a morte de Jesus Cristo. Mas, além disso, ele está falando de algo que ainda não aconteceu para nós. Veja como é maravilhosa essa profecia e como Deus está usando esse profeta. Então, eu creio que não há uma salvação separada para os judeus. Eu creio que eles precisam arrepender-se e crer em Jesus Cristo como nós cremos. Entretanto, eu acredito que quando Cristo estiver voltando próximo da sua volta, Ele vai trazer um quebrantamento para aquele povo e haverá uma conversão
de muitas pessoas, ao ponto de isso será notório para a sociedade, a conversão dos judeus, o choro, o lamento por eles terem rejeitado o Messias, por eles terem matado o Messias. E isso está sendo relatado aqui por Zacarias, ao ponto que ele diz que o lamento daquele povo será como a perca do único filho, ou como a perca do primeiro filho. E também fala sobre o lamento e o choro do povo em Hadad Rimon, que foi aonde Josias foi morto em uma batalha. Que todo o povo chorou e lamentou porque Josias era um bom rei. Então ele chega a comparar a isso. Ele diz que todas as classes, separadamente, por famílias, lamentarão e chorarão pelo que eles fizeram com Jesus Cristo. A classe real, a classe dos profetas, a classe dos sacerdotes, a classe dos líderes religiosos, todas essas classes chorarão. E fala as mulheres e suas famílias chorarão. Então, esta questão deste arrependimento, ele ainda não chegou. Mas ele vai chegar, e provavelmente ele vai chegar debaixo de muita opressão que aquele povo vai sofrer em relação a guerras e perseguições e tudo mais. E nós vemos isso acontecendo hoje. Isso pode ser hoje um princípio. Isso já vem acontecendo desde depois da morte de Jesus Cristo, mas vai chegar um ponto que o sofrimento deles vão fazer com que eles olhem para Cristo. E muitas vezes isso acontece conosco, né, irmão? Nós decidimos tomar decisões e tomamos decisões que nós queremos, e depois vem algum tipo de sofrimento para nós, que não é um sofrimento para nos destruir, mas é um sofrimento para que nós voltemos a olhar para Cristo, para que nós lamentemos a rejeição que nós praticamos e que nós venhamos também a nos arrepender genuinamente, mudar o caminho e voltar a viver uma vida de comunhão com Jesus Cristo, que é a melhor comunhão que podemos ter. Que Deus te abençoe, você tenha um excelente dia, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.